Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, é a primeira vez que você está aqui, ainda nunca tinha visto o meu canal, eu vou pedir para você se inscrever. A gente está batendo quase a marca de 1.500 aqui no YouTube. Então se você ainda não está inscrito, se você nunca veio, se você já acompanha, vou pedir para você se inscrever aqui, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Então se você puder fazer isso, eu agradeço muito. Lembrando que você também pode me seguir nas outras redes sociais, tem conteúdos diários lá no Twitter, no Instagram, onde dá pra gente interagir bastante também e dá pra gente conversar sobre futebol americano, beisebol, basquete, qualquer coisa que vocês queiram conversar, vamos bater um papo por ali. O nosso vídeo de hoje ele vai ser uma prévia, né, dessa semana. Vamos ter aí 6 jogos rolando entre sábado e domingo. Um jogo pelo Campeonato Paranaense, 2 jogos pela SPFL e 3 jogos pela BFA, né? A BFA vindo aí para mais uma edição, vai começar já nesse final de semana. Vamos ter 3 jogos da BFA, 2 jogos da Conferência Nordeste, 1 da Conferência Centro-Oeste, e vamos então já começar o vídeo falando do jogo da Conferência Centro-Oeste, que vai rolar no sábado à tarde, sábado às 2 horas. A gente tem um jogo entre Rondonópolis Hawks e a equipe do Tubarões do Cerrado, né? Jogo que vai ser lá no Campo do Gama, né, em Brasília. Então o Tubarões do Cerrado aí vai mandar o seu primeiro jogo nessa temporada, né, em jogos oficiais. E é um jogo que eu tô bem ansioso por 2 motivos, né? Cada uma das equipes me dá uma motivação diferente. O Tubarões do Cerrado é uma equipe que tradicionalmente tem times competitivos, times que são físicos, que conseguem chegar nos playoffs, mas que a gente não tem informação nenhuma desse time até agora. Só a chegada do Dimitri Virgil, né, para ser o quarterback, né? O quarterback tem passagem aí por alguns times já dentro do FABR. A equipe tem o Springfield também, né, que é um jogador americano que está com a equipe do Tubarões do Cerrado há muitos e muitos anos. Está naturalizado também, né? Então até defendeu já a seleção brasileira nas últimas convocações. E são os 2 jogadores aí talvez de mais destaque desse momento. Claro que o elenco tem ali as suas peças, seus jogadores veteranos, mas é um time que a gente tem poucas informações, pouco que a gente pode saber do que vai fazer ou não essa equipe do Tubarões do Cerrado. Então eu fico curioso, né, receoso e curioso ao mesmo tempo, porque a gente pode ter uma equipe que chegue performando bem, ou uma equipe que realmente não estava mostrando nada pra gente, porque talvez não tivesse ainda muita coisa para mostrar, e a gente só vai descobrir na hora do jogo mesmo. Por outro lado, a gente tem o Rondonópolis Hawks, né, o Hawks que ano passado jogou no Brasileirão, chegou ali no Wild Card, onde foi eliminado pelo Guarulhos Rhinos, jogando em São Paulo. É uma equipe que trocou de treinador muito recentemente, estava com o treinador norte-americano, o Corey Jones. O Corey Jones foi embora, veio um outro treinador americano que já estava aqui no Brasil, que é o Corey, né, que foi jogador, jogou muitos anos aqui em São Paulo, foi treinador da antiga Portuguesa, e que está agora com essa equipe do Rondonópolis. Então é um cara que sabe muito da vivência da FABR também, já sabe ali também até as dificuldades, e isso é bom para adaptar, né, aos treinos, aos jogos e tudo mais. E a equipe do Hawks é uma das equipes que se movimentou bastante, né? Trouxe aí jogadores do Brasil como um todo, né? Jogadores de São Paulo, jogadores do Santa Cruz Pirates, trouxe aí, acho que trouxe um menino do Blaze também para a linha ofensiva. Então é um time que tem ali mudanças muito interessantes e tem 2 americanos aí que são teoricamente as cerejas do bolo desse time, né? Começando pelo JT Jenkins, né, que vai jogar como recebedor, jogou o primeiro semestre no Leme Lizards como quarterback. É um cara que foi se adaptando bem ao ritmo e à velocidade do futebol americano aqui do Brasil. É um cara que, quando a bola está na mão dele, é melhor você preencher bem os espaços, porque senão ele vai te castigar. Vai ser interessante ver ele jogando como wide receiver, né? Acho que ele pode ter alguns pacotes ali para ter corridas desenhadas para ele, ou situações ali de trick plays que você pode usar ele como um passador, obviamente. Mas a equipe do Hawks trouxe ele como recebedor para ser aí um dos alvos do Zanquim, né, que está com a equipe desde o ano passado. O Zanquim, que é ex-jogador da equipe do Ocelotes, e foi para o Hawks ano passado, foi aí o comandante desse ataque. E o outro norte-americano que a equipe trouxe foi o David Perkins, né, que é um defensive end, né, que jogou ali, foi originalmente recrutado por Ohio State, depois jogou 3 anos em Illinois State, depois teve uma passagem pelo Seattle Seahawks como practice squad, depois foi para a CFL, e desde a CFL ele não estava jogando em nenhuma equipe, pelo que eu recolhi de informação com o pessoal do próprio Hawks.
É um edge rusher bem interessante da gente assistir, não é um cara necessariamente muito forte, parece um cara muito rápido, né? Nas minhas anotações eu até coloquei aqui, é um speed rusher que usa muito bem o quadril, né? Então ele não é um cara que necessariamente vai na força bruta tentar vencer suas batalhas, é um cara que vai vencer com velocidade e movimentação. Então vai ser muito interessante já ver esse primeiro jogo dele, vamos ver como é que ele tá, porque os vídeos que a gente tem dele são antigos, né? Um jogador que tá aí próximo dos 30, ele tá com 30 para fazer 31, alguma coisa assim. Então é um cara que vai ser interessante ver como ele usa essa explosão, ver como o time deve utilizar ele também, se é um cara que vai ficar 3 downs, se é um cara para situações de passe, ou de corrida, mas é um jogador interessante que eu tô bem ansioso para ver, né? Um cara que tem uma rodagem aí fora também do universitário, então vamos ver o que dá para esperar dessa equipe, né? O jogo vai ser em Brasília, né? Então a equipe do Hawks aí vai ter que ter essa viagem que de ônibus seriam aí alguma coisa por perto de 12 horas, talvez por isso o jogo seja também no sábado, né, para pensar até na facilidade da volta, mas é um jogo que eu tô bem curioso, bem interessado em assistir. É difícil a gente apontar favoritos nesse momento, acho que o Hawks parece ter uma estrutura melhor, né, por tá mostrando mais pra gente isso, mas a equipe do Tubarões de Cerrado, como eu disse, é uma equipe que é bem organizada, é uma equipe que teve um 3-1 ano passado na BFA e chegou nos playoffs. Então, estou bem curioso para esse jogo que vai aí abrir, né, a BFA desse ano. Os outros 2 jogos que a gente tem são jogos pela Conferência Nordeste, né? A gente tem um jogo no sábado e um no domingo. No sábado, a gente tem o jogo de Sergipe Redentores contra a equipe dos Jangadeiros, que vai ser em Maceió, né? Então mando dos Jangadeiros para esse primeiro jogo. São 2 equipes aí que trouxeram alguns reforços, trouxeram jogadores de fora também para reforçar suas equipes. 2 equipes que, assim como o Hawks e o Tubarões do Cerrado, não jogaram nada no primeiro semestre, então a gente não tem aí uma base para imaginar o que o ataque vai rodar, o que a defesa vai rodar. A gente tem os números do ano passado, na equipe do Redentores foi 3-1, mas pela classificação lá da força de tabela do Nordeste, tudo acabou não indo para os playoffs, né? E a equipe dos Jangadeiros foi uma equipe que foi 2-2 e também não se classificou para os playoffs ano passado. Então são 2 equipes que estão tentando chegar aos playoffs aí na Conferência Nordeste. Vamos falar um pouco das novidades, né? Porque a gente tem aí majoritariamente o que a gente pode falar dessas 2 equipes são as contratações, os reforços. Da equipe do Redentores, a gente tem o Lamarco Crawford, né, que é running back e linebacker, que jogou pelo Patos ano passado e pelo São Bento Snakes. A gente tem o Marcus Peterson, que vai vir como quarterback. Ele estava no Vasco Almirantes ano passado, mas esse ano vem para jogar como quarterback na equipe. A equipe trouxe o Gil Silva, que era do Carrancas, que é um cara que muita gente está falando. Eu fui ver um pouco também, um cara que é muito talentoso, jogador de secundária, que com certeza vai ajudar muito a equipe. Tem ali também o Picanha, né, que era o L da equipe do Cruzeiro, o Alexandre Fonseca, que era da Cavalaria. Então, é um time que trouxe ali alguns jogadores, trouxe também os seus americanos para tentar ser o diferente, tentar ser o algo mais dentro dessa Conferência Nordeste. Mas é uma equipe que a gente tem que esperar para ver, é uma equipe que também tem uma organização interessante, foi 3-1, né, foi para os playoffs por uma questão de detalhe, então é uma equipe para a gente ficar de olho. Olhando agora para os Jangadeiros, né, os Jangadeiros trouxe, pelo que a gente sabe, jogadores da equipe do Colorado Wolves, que jogaram pela equipe na Copa Nordeste, trouxe também o Vini Guerra, linebacker, o Anderson Bezerra, defensive back, os 2 do Rondonópolis Hawks, e trouxe também seus 2 americanos, o AJ Lee, né, que era running back, né, um jogador interessante, gostei do que eu vi, acho que pode somar legal, e o Tamário Tufts, né, que chegou para jogar no Galo, jogou uma partida e foi mandado embora do Galo depois de um jogo, né, a derrota para o Rio Preto Wilders. Já falei muito sobre o Tamário, quando o Galo trouxe ele, o vídeo dele não demonstrava que ele era um cara para o que o Galo projetava, ainda mais depois do que o Galo tinha tido no último ano na posição de quarterback. Mas eu também acho que faltou tempo para ele. Eu acho que a equipe dos Jangadeiros, por ter trazido ele logo depois que ele saiu do Galo, foi bom de certa forma, porque ele está tendo tempo para rodar com todo mundo, tempo para se conectar, também talvez até entender o que ele possa ter feito de errado lá com a equipe do Galo e se ajustar para essa estreia, né? Vai ter aí um outro americano no elenco, então é um cara que ele vai ter uma comunicação mais fácil também. Por ser running back, a gente sempre espera que seja o cara que vai fazer uma jogada diferente, que vai trazer um
algo a mais. Mas vai ser um jogo bem apertado, vai ser um jogo parelho. Como disse, o jogo vai ser em Maceió. Não é uma viagem tão longa, pelo que eu vi, acho que é algo de 3 a 4 horas. Claro, não é também uma coisa tão curta, mas comparando com times aí que tem que viajar 8, 9, 10, acaba sendo uma viagem até um pouco mais tranquila de se fazer. E o outro jogo da Conferência Nordeste vai rolar no domingo de tarde. A gente vai ter Caucaia Sabres, que está estreando na BFA contra a equipe da Uferza Petroleiros, né, que foi uma equipe que foi 3-1, foi para os playoffs ano passado e foi eliminado ali na primeira fase de playoffs pela equipe do Carrancas. Desse jogo, eu posso falar um pouco mais da equipe do Caucaia Sabres, né, jogou 2 jogos na Copa Nordeste contra a equipe do Bulldogs, acabou sendo eliminado, ganhou 1 e perdeu 1, mas no critério de desempate, que eram acho que menos pontos sofridos, acabou sendo eliminado. E assim, é uma equipe que claramente faltava ritmo, que cometia muitas faltas, que faltava uma organização dentro de campo do que o time queria fazer. Então eu acho que isso é normal, eu acho que a equipe vai... Talvez ainda sofra um pouco disso, né, agora nesse primeiro jogo da BFA, ou talvez tenha conseguido tirar proveito desse descanso, né, para se organizar. E também a equipe trouxe ali reforços pós-Copa Nordeste, né. A gente teve o Franz de Carvalho, o Ítalo Senna, o Renato, o Shaw Rude, né, que passou pelo Caçadores, né, defensive back americano, que estava jogando lá jogou pelo México e estava na Costa Rica, pelo que eu vi, e também trouxe o Prince Bridgeford, que também estava no Caçadores ano passado e estava junto com o Shaw na Costa Rica. Então são 2 caras que se conhecem, 2 caras que conhecem também, mais uma vez, a realidade do FABR e a realidade da Conferência Nordeste, né, porque estavam no Ceará Caçadores ano passado, então eles entendem, já de certa forma, um pouco de cada time, um pouco dos jogadores talvez também, então são reforços aí para essa equipe do Sabres. Acho que a equipe ainda vai penar um pouquinho mesmo com essas chegadas, mas é uma equipe que tem um potencial interessante para de repente tentar fazer algum barulho dentro desse grupo, que não é um grupo fácil para esse time do Caucaia, mas eu acho que é um pouco disso, estreia do time na BFA, eu acho que não o que vier é lucro, mas o foco tem que ser jogar bem mesmo, performar e entender, né, onde o time pode melhorar e o que já está funcionando. Do outro lado, a gente tem a Uferza Petroleiros, né, o Uferza que trouxe 4 jogadores do São Bento Snakes, 8 jogadores do Bulls Potiguares e trouxe também, anunciou um americano nessa última semana, que foi o Lishan Bell, né, que está marcado como quarterback, wide receiver ou defensive back. A minha primeira informação que o Felipe do Mapa trouxe é que ele deve jogar como recebedor nesse primeiro momento. Os últimos vídeos que eu consegui achar dele são lá de 2013, quando ele jogava no high school ainda, pela Dos Pueblos, né, nos Estados Unidos. Mas assim, é muito tempo atrás, é um cara que a gente não tem muita informação. O huddle dele mesmo, né, que é onde eu principalmente tento olhar muito quando a gente quer ver esses caras de outros países, são vídeos do high school dele, então não sei se ele estava jogando por algum outro país, a gente não tem vídeo, o time também não falou muito sobre isso, mas traz aí um cara para tentar somar. Ano passado a equipe acertou muito quando o assunto foi trazer americanos, né, porque trouxe o Quentin Williams, que foi um grande jogador, né, para a equipe do ano passado. Não sei se a expectativa deveria ser a mesma, mas eu acho que é uma equipe que traz aí um elenco interessante, traz reforços também para se mostrar uma equipe boa, e é uma equipe que chegou nos playoffs ano passado, então tem um pouco dessa casca, sabe como jogar, né, de certa forma, e vai encarar um estreante. Então a gente pode estar falando aí também de aspectos de nervosismo, do que pode dar certo, do que pode dar errado. Então acho que é um jogo bom para a gente assistir também, o único jogo do domingo da BFA. O jogo, se eu não me engano, é mando da equipe do Caucaia Sabres, mas também é uma viagem ali de 3, 4 horinhos para a equipe da Uferza, não é uma viagem assim tão longa. Falando dos outros 3 jogos que a gente tem, temos aí 3 finais, né, nesse final de semana. Temos a final do Pinhão Bowl, né, que é um outro campeonato que acontece ali dentro do Paranaense, né? A gente tem a disputa para o Paraná Bowl e também a disputa para o Pinhão Bowl, e é o que a gente vai falar agora, né? Vamos ter o jogo entre a equipe do Ponta Grossa Phantoms contra o Londrina Bristolbacks, né? O jogo que vai rolar no domingo, 2 horas da tarde, com transmissão da Federação Paranaense, né? Todos os jogos da Federação do Paraná, a grande maioria foram transmitidos, e no playoff acho que todos. Tô bem ansioso para esse jogo. Acho que o Bristolbacks é uma equipe que é favorita, é uma equipe que poderia de repente ter ido para semifinais ali do Paraná Bowl também,
que seria de bom tamanho, mas ali na combinação acabou ficando na disputa do Pinhão Bowl, que foi o que a equipe ganhou ano passado, e vem aí para mim como um favorito, mas vai encarar esse Ponta Grossa Phantoms que foi melhorando desde o primeiro jogo que a gente viu. Contra o Pirates a gente viu muita resiliência e adaptação dessa equipe de Ponta Grossa, então isso é muito bom porque vai encarar uma equipe que é muito física, que a defesa está mostrando agressividade e vontade por 4 quartos, e um ataque que mudou na semifinal, né? Eu trouxe no último jogo o Bronzatti como quarterback, então trouxe um cara que explora mais o jogo corrido, um cara que não necessariamente é um passador de 30 a 40 passes por jogo, mas um cara que traz uma dinâmica diferente. Então é uma adaptação que essa equipe do Ponta Grossa vai ter que fazer. Eu acho que o começo do jogo vai ser muito importante, porque contra o Pirates, a equipe do Phantoms no primeiro quarto e no terceiro sofreu um pouco de uma imposição, foi quando tomou ali touchdowns, e também olhando para o jogo do Pirates, quando o Pirates gostou um pouco mais, conseguiu apertar o passe e pontuar, então eu acho que é muita calma, é entender as situações do jogo e tentar levar da melhor forma possível, não desperdiçar oportunidades quando você estiver no ataque. A equipe mostrou que tem o necessário para caminhar com a bola, para conseguir desenvolver um pouco mais o seu jogo, e eu tô bem curioso. Eu acho que a equipe do Bristol, um pouco até do que eu falei, de que o Phantoms tem que tomar cuidado, é a realidade dessa equipe, é uma equipe física, é uma equipe que sabe usar bem o seu front para gerar pressão, às vezes com 3 jogadores só, que está jogando com muita fisicalidade por 4 quartos, isso é muito importante, e é um ataque bem organizadinho. Acho que o jogo aéreo ainda pode ter um pouco mais, se desenvolver um pouco mais, mas é uma equipe que está jogando de uma forma muito segura, né? Por isso que eu acho que é o favorito também para o Pinhão Bowl. Também olhando a realidade dessa equipe de Ponta Grossa, né? Que foi uma equipe que voltou agora, né? Voltou as atividades no meio para o final do ano passado. Sei que a gente tem aspectos de pandemia e tudo mais, mas eu estou falando de uma equipe que não estava existindo e voltou a existir, vamos dizer assim. Então eu acho que isso também tem um pouco de peso talvez nessa hora, né? A equipe do Bristol tem aí vários caras veteranos, então é um duelo interessante que a gente vai ter aí a decisão do Pinhão Bowl. E os outros 2 jogos que a gente tem, que são 2 finais, são da SPFL, né? Vamos ter a final da Série Ouro e da Série Diamante, né? Tivemos o Guarás como campeão da Série Prata, e a gente vai ter no sábado, 2 horas da tarde, o jogo entre Sorocaba Vipers e a equipe do Guarulhos Rhinos Academy, jogo que vai ser transmitido, jogo que vai rolar lá em Sorocaba às 2 horas, e que vai ser um duelo muito interessante. Eu acho que chegaram na final aí realmente as 2 equipes que mais mereciam, porque a gente está falando de um Sorocaba Vipers que foi consistente em todos os seus jogos, mesmo quando não teve partidas espetaculares, fez a sua parte, a defesa garantiu alguns jogos, o ataque teve momentos também em um jogo ou outro, contra esse Guarulhos Rhinos Academy que a gente não sabia o que imaginar, que veio com um elenco mais forte, talvez do que a gente estava programado, e que depois da derrota para o Vipers na estreia, foi se achando. Conseguiu vencer aí times de tradição, como o São Paulo Storm, como a equipe do Franca Carrascos nos playoffs, que é uma equipe que joga já também há um tempinho, então tem vários caras veteranos ali dentro. Venceu o Tatuapé Monsters e na semifinal venceu um Cruzeiro Guardians ali que estava invicto, que chegou como segunda melhor campanha. A equipe do Rhinos Academy conseguiu vencer a equipe que derrotou ela no final da Série Prata do ano passado. Então é uma equipe que foi melhorando, foi sendo mais constante, o ataque foi clicando, a defesa foi aparecendo e com justiça está nessa final. Minhas primeiras dúvidas para o jogo, olhando para o lado do Sorocaba Vipers. O JP não jogou na última partida, estava com alguma lesão, e o Gustavo saiu, né, no meio do jogo também por uma lesão. Eles não estarem no jogo ou estarem de forma limitada é um fator, porque a gente está falando do quarterback titular e do running back titular, o running back que traz alguma coisa diferente. Quando eu falo isso, é um running back mais leve, é um running back que corre mais por fora e que é o cara que talvez tenha ali mais potencial para evitar tackles do que o Tyson e o Fred, que cumpriram muito bem o seu papel na semifinal, que são os caras que estão fazendo o que o time está pedindo nessas corridas mais pesadas, pelo meio, que podem ser um fator sim, porque a gente sempre fala, Rhinos Academy é um time que não tem necessariamente os jogadores mais fortes, mais físicos, então você pode tentar impor um pouco mais dessa fisicalidade. O Vipers correu bem com a bola contra o Rhinos no primeiro jogo.
Mas também já deixar claro que eu não acho que a gente vai ter o mesmo Rhinos daquele primeiro jogo. A gente tem uma equipe que o quarterback está mais entrosado, uma defesa que também se entendeu um pouco mais, e esse Vipers também não é o mesmo Vipers, porque a gente está vendo um time que está tentando passar a bola de formas diferentes, tentando esticar mais, e que pode ser uma coisa boa contra essa secundária do Rhinos, né, que olhando para o time principal, né, quando a gente fala de bolas em profundidade e tudo mais, podem ser um perigo, mas esse time, eu acho que em nenhum dos jogos ele foi muito testado verticalmente falando, e isso pode ser um fator. Né? A equipe sofreu, na verdade, com passes mais curtos contra o Cruzeiro Guardians, né? O Vipers também, né? Na verdade seja dita, contra o Storm. As duas secundárias ali sofreram um pouco mais com passes curtos do que passes longos, mas vai ser um duelo muito interessante. Das anotações que eu tenho aqui, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a equipe do Vipers arriscou muitas quartas descidas contra o Storm, que eu não vejo eles arriscando nesse jogo de novo. Acho que seria uma situação um pouco mais complicada, porque você está pegando um ataque que é mais competente nessa final, então eu não vejo o time arriscando tanto, e passa muito pelo aspecto do quarterback, né? Se o Leonardo Oliveira, né, que foi o quarterback que assumiu na saída do Gustavo, estiver em campo, a gente tem um cenário de um quarterback que pode correr mais com a bola, que pode evitar talvez um pouco mais os sacks, mas que talvez não tenha a mesma sintonia com todos os recebedores. E uma expectativa de um jogo bom, a verdade é essa. Gosto muito desse ataque do Rhinos, falei da conexão do Stan com todos os recebedores, todo mundo está aparecendo bem, Aires, Magal, Geraldini, JP, equipe usando ali um pouco mais também os seus tight ends quando dá, né? Principalmente contra o Franca a gente viu mais disso, então é um jogo que eu estou bem ansioso, vai ser um jogo muito bom. Não consigo ter um favorito assim de bate-pronto. Acho que o momento talvez desse Rhinos Academy seja melhor, mas a equipe do Sorocaba Vipers também foi 3-0, ganhou aí do seu adversário historicamente mais, não digo mais complicado, mas talvez o maior clássico que o Vipers tem, que era o São Paulo Storm, venceu o Storm 2 vezes, e chega para essa final motivado. Então é um jogo difícil, é um jogo complicado. Para mim, nesse momento, vai passar muito também pela questão do JP e o Gustavo. Com eles em campo, saudáveis 100%, eu ainda fico um pouco com o Sorocaba Vipers. Sem os dois, ou os dois talvez num sacrifício, eu acho que esse time do Rhinos tem um pouquinho mais ali de onde tirar, né, no ataque, mas também passa muito pelas defesas. A defesa do Vipers está jogando muito, muito bem, menos de um touchdown por jogo, e é um jogo complicado, né? A secundária do Vipers consegue roubar bem a bola, roubou 3 no último jogo, podia ter roubado mais, gera muita pressão, varia também de uma forma legal dentro do seu front, e essa equipe do Rhinos Academy também tem seus caras, né, que conseguem produzir. Veracruz está jogando muito bem ali, um cara que é corner, mas é mandado em blitz, é corner, mas consegue dar muita pancada. Então é um grande jogo para vocês conferirem sábado, 2 horas da tarde, ao vivo no YouTube da SPFL. E o nosso último jogo para a gente falar é a final da série Diamante, né? Moura Lacerda Dragons e Rio Preto Vailers, jogo em Ribeirão Preto, 2 horas da tarde, também com transmissão no canal da SPFL. Estarei lá nessa final para fazer a narração. O último jogo dessa temporada, foram aí mais... Eu nem sei de cabeça quantos jogos foram, mas foram muitos jogos esse ano. Então fechar a temporada aí com chave de ouro. E esse jogo também é um jogo que tem seus fatores. O Vailers é favorito? É favorito, indiscutivelmente. Venceu todo mundo na fase de grupos, pegou o Guarulhos Rhinos e depois de um primeiro tempo com alguns sustos, controlou as ações e venceu o jogo, contra o Moura Lacerda Dragons, que foi líder do seu grupo com todos os méritos, vencendo ali o que precisou, né, perdendo ali pro Rhinos num detalhe na fase de grupos. Na semifinal encarou um Corinthians Steamrollers que estava motivado, que trouxe um grande jogo, e no momento ali que o time mais precisou, faltando 1 minuto, soube usar o Heron da melhor forma possível, né? O Klaus se machucou ali no finalzinho daquele jogo, mas pelo que ele mesmo me falou, foi mais uma cãibra ali que ele teve na hora, então deve estar inteiro. E vai ser um jogo muito interessante, vai ser um confronto muito bom. Eu acho que as duas equipes elas têm um potencial gigante com seu ataque, né? A defesa do Vailers, eu acho que ela pode ser um diferencial. Essa defesa tá jogando muito bem, tá roubando muita bola, então o Renatinho vai ter que tomar um pouco de cuidado quando ele quiser pendurar alguns passes, porque o Shelley, eu imagino que o Shelley faça esse último jogo antes dele ir para o Mariners,
O Shelley é um cara que tá roubando bola, tá com uma média ali de 1 interceptação por jogo, ou quase uma todo jogo. Na semifinal ele teve 2. Então é um confronto muito interessante. O front das duas equipes vai passar também muito por isso. A equipe do Dragons, que não estava correndo tão bem, mas conseguiu correr bem contra o Corinthians, conseguiu usar bem também ali de running backs e screens em certos momentos. Então vai ser um jogo de xadrez muito grande, né? E eu acho que é um duelo muito bom, é um duelo muito interessante. A gente vai ver um grande jogo de futebol americano. Esse ataque do Vailers, como eu falei, o Caravita não jogou bem no último jogo, e eu acho que o ataque como um todo sentiu isso, mas os poucos momentos em que o ataque clicou, conseguiu produzir e contou ali também com o grande jogo da sua defesa nessa última partida. Então é um time bem completo, é um time bem redondo. O Dragons também tem que ficar ligado nos special teams, porque o Vailers é um time que retorna bem quando tem oportunidades e tem ali uma unidade bem montada para jogar. Minha expectativa é de um jogo muito, muito bom. Para todo mundo que puder, eu peço para que vocês compareçam lá no campo do Moura Lacerda. Vai ser uma festa muito legal, o fechamento da SPFL 2023. Então vai ser muito, muito especial para todo mundo que puder estar lá. Quem não puder, vai lá pro YouTube, confere o jogo, deixa seu comentário, participa com a gente, que vai ser muito, muito legal. Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.